Glória a Deus. Abra aí a sua Bíblia em 1 Timóteo. 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 20. Eu vou pregar hoje sobre quebra o teu vaso. Olha aí para o seu irmão e fala assim: quebra o seu vaso. O pastor, ele ama quebrar vaso, né, amor? Pegar os vasinhos e jogar. Nós temos que fazer isso. Nós temos que quebrar o nosso vaso. Nós vamos estudar sobre isso hoje, amém? Eu queria orar mais uma vez. Eu gostaria que você prestasse atenção na palavra, que você não se distraísse, que o seu coração estivesse voltado ao Senhor, amém? Que você receba essa palavra, meu irmão, essa palavra que vem de Deus. Essa palavra não é minha, essa palavra é do Senhor Jesus. Vamos orar. Senhor, eu quero pedir para que Teu Espírito Santo traga revelação da Tua palavra a cada coração. A palavra diz que é para o Senhor desvendar os nossos olhos para que nós vejamos as maravilhas da Tua lei. A palavra diz que o Senhor ilumina também o nosso entendimento, Senhor, para que a gente veja, para que seja iluminado, Senhor, o nosso entendimento, para que a gente entenda mesmo a palavra, guarde a palavra, pratique essa palavra, receba essa palavra, que essa palavra venha nos libertar dessa noite, que essa palavra, Senhor, venha nos alimentar como pão que desce do céu, como pão fresco, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Glória a Deus. Você abriu aí 1 Timóteo 6, 20? Amém? Diz assim, no finalzinho da carta, na conclusão, Paulo fala assim: ó Timóteo, guarda o depósito que te foi confiado, evitando as conversas vãs e profanas e as oposições da falsamente chamada ciência, a qual, professando a alguns, se desviaram da fé. A graça seja convosco. Paulo está falando aqui, guarda o depósito que te foi confiado. Está falando para Timóteo. Agora você vira uma folha aí da sua Bíblia, você vai para 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 12. Primeiro, 12. Fala assim: por esse motivo sofro também estas coisas, mas não me envergonho, porque eu sei em quem tenho crido. Estou certo de que Ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Conservo o modelo das sãs palavras que de mim tens ouvido. Conserva, na fé e no amor que há em Cristo Jesus. Agora o versículo 14, presta atenção. Guarda o bom depósito mediante o Espírito Santo que habita em nós. Amém? Aqui são três vezes Paulo fala a mesma coisa. Quando há repetição das palavras, de coisas, de instruções, é porque é importante. Então Paulo, ele na primeira carta, ele fala várias coisas, para Timóteo, ele dá as dicas. Timóteo é um pastor, e ele vai falando: Timóteo, você faz assim, você faz assado, ele vai, dando as instruções. Chega no final da carta, ele fala: guarda esse bom depósito. Guarda isso que eu estou te falando. Guarda no seu coração. Depois, na segunda carta, ele fala, entre outras coisas, ele dá o exemplo dele, Paulo. Ele vai falando que ele está sofrendo pelo Evangelho, pelas aflições do Evangelho. E ele fala que ele tem, no versículo 9, que o Senhor salvou ele, chamou ele para essa santa vocação de pregar o Evangelho. E ele fala também que Deus é poderoso para guardar o depósito, aquilo que ele colocou no coração de Paulo. Deus é poderoso para fazer isso. Depois ele fala novamente a Timóteo: guarda o bom depósito. Na minha tradução fala assim: guarda o bom depósito mediante o Espírito Santo que habita em nós. E eu vi uma outra tradução que fala assim: quanto ao bom depósito, guarde-o por meio do Espírito Santo que habita em nós. Então, como que eu guardo o depósito que Deus colocou na minha vida?
eu guardo mediante o Espírito Santo, por meio do Espírito Santo, pelo Espírito Santo. Então, como nós cantamos aqui, nós precisamos do Espírito Santo na nossa vida. Amém? O que é esse depósito, gente? Já pensou você, né? Eu sei que você não passa por isso, tá tudo bem, mas tá lá, sua conta tá, né, no vermelho, e de repente alguém vai e põe um depósito assim milionário na sua conta, fala: eu tô te dando esse dinheiro, mas é muito dinheiro, é muita riqueza. O que você faz? Se não tiver um infarto, né? Fala: meu Deus, agora eu posso comprar o que eu quiser, eu posso fazer o que eu quiser. Meu Deus, de onde veio isso? Recebi uma herança. Você fala: meus problemas estão resolvidos. Você fica muito feliz. Você pode comprar um carro zero, né, Mateus? Vai comprar uma casa, Mateus. Você pode casar daí, arrumar uma noiva bem linda. Pensa aí. Então Paulo está falando com Timóteo: foi depositado um tesouro na sua vida, algo grandioso na sua vida. E essa palavra depósito aí, ela é parakatateke. Gente, é em hebraico, amém? Não sei ler isso aqui. O que significa essa palavra? O que significa esse depósito que foi colocado na nossa conta, porque é para nós também? Significa algo valioso, confiado ao cuidado de alguém. Deus depositou em você, em nós, algo valioso, usado do conhecimento correto e da pura doutrina do Evangelho, manter firme e fielmente, transmitir, olha essa palavra, conscienciosamente para outros. Então, foi colocado em nós esse tesouro que é o Evangelho, que é a palavra do Senhor. Como Paulo diz aqui no versículo 13, conserva o modelo das sãs palavras, a sã doutrina, a doutrina santa do Evangelho. Ela é colocada em nós, né, a nós confiado esse tesouro. E essa palavra aqui fala que nós devemos transmitir para os outros. De que maneira? Nós devemos transmitir com cuidado, com esmero, com responsabilidade, com verdade. Porque nós recebemos algo que não é falsificado. Nós recebemos algo verdadeiro de Deus. Porque Deus não mente, a mentira não vem de Deus, a mentira vem de Satanás. Nós recebemos algo puro e santo, que é o Evangelho. O Evangelho da salvação. A palavra que vai nos salvar. A palavra que vai nos alimentar durante toda a nossa vida. Porque a nossa caminhada é grande, né? A nossa caminhada, ela, a não ser que a gente morra hoje, né? Alguém morra aí, vai para a glória, acabou sua caminhada, você está lá com Jesus, né? Você está no descanso de Deus, mas para quem fica, nós temos uma caminhada. E a nós foi confiada essa palavra. E aonde está depositada essa palavra, né? Que é o Evangelho. No vaso, fala assim: eu sou vaso de Deus. Você sabia disso? Nós somos vasos do Senhor Jesus. Nós cantamos isso, nós pregamos isso. E foi depositada essa riqueza, esse Evangelho que vai trazer salvação para nós, que vai trazer cura. Como os discípulos, Jesus ele vem com uma palavra dura, né? Lá em João, está lá a palavra que Jesus começa a pregar algo duro, difícil, e um monte de discípulo abandona Jesus. Depois de verem as curas, os milagres, tudo que a ouvir as palavras de Cristo, imagine andar com Deus verdadeiro, encarnado, feito homem, pegar em Jesus, ouvir a voz de Jesus, olhar nos olhos de Jesus, ver tudo que Ele fez, e essas pessoas abandonaram Cristo por causa da palavra, porque Jesus não mente, Ele fala a verdade, não é assim? E aí ele vira para os seus 12 e fala assim, que eram aqueles que eram mais perto, chegados, fala assim: vocês também querem ir embora? Vocês também querem me abandonar? Ou vocês vão aceitar essa palavra? E aí Pedro se levanta e fala assim: não, Senhor, para quem iremos nós, se só Tu tens a palavra da vida eterna?
Então, é essa palavra que vale, como diz lá no Salmo 19, é mais preciosa que o ouro, que a fina prata, é mais doce que o mel. A palavra do Senhor, essa palavra aqui, ó, que é pregada, que nós lemos, ela é mais valiosa do que a nossa vida. Essa palavra significa Cristo, o Verbo vivo encarnado, a palavra de Deus que nos liberta, que nos sara. Jesus falou assim, olha, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Se nós não tivéssemos a palavra do Senhor, há muito o mundo já teria acabado, né? Nós todos estávamos condenados, porque nós não iríamos conhecer a verdade, que é o Evangelho. E essa palavra, ela é um tesouro, e ela está lá, vai lá comigo em 2 Coríntios 4, vai falar sobre isso. 2 Coríntios 4, eu amo esse capítulo, eu acho tremendo. Fala assim, acharam? 2 Coríntios 4, versículo 1. Aqui na minha Bíblia está falando assim, tesouros em vasos de barro, que é o que eu acabei de falar. Pelo que tendo este ministério, segundo a misericórdia que nos foi feita, não desfalecemos. Pelo contrário, rejeitamos as coisas que por vergonha se ocultam. Não andamos com astúcia, olhe bem aqui, nem falsificamos a palavra de Deus. Antes, recomendamo-nos à consciência de todos os homens, na presença de Deus, pela manifestação da verdade. Mas se o nosso evangelho ainda está encoberto, para os que se perdem está encoberto, nos quais o Deus desse século cegou os entendimentos dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Pois não nos pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus, o Senhor. E nós mesmos somos vossos servos, por amor de Jesus. Pois Deus que disse, das trevas resplandecerá a luz, é quem brilhou em nossos corações, para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Jesus Cristo. Temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Amém? Até aqui. O que Paulo está falando aqui nessa carta para essa igreja? Está falando do ministério do Espírito Santo. O ministério da reconciliação. Está falando do tesouro que Deus depositou em nós como vasos. É um tesouro, é a presença do Espírito Santo, é a presença da palavra de Deus em nossas vidas, que transforma as nossas vidas. E esse ministério do Espírito Santo aqui, se você voltar uma folha, no capítulo 3, Paulo começa a falar da carta, que nós somos cartas vivas, escritas através do Espírito do Deus vivo. Versículo 3 fala assim, já é manifesto que vós sois a carta de Cristo, ministrada por nós e escrita, não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas nas tábuas de carne do coração. E é por intermédio de Cristo que temos confiança em Deus. Não que sejamos capazes por nós mesmos de pensar alguma coisa como se partisse de nós mesmos, mas a nossa capacidade vem de Deus. Olha, Ele nos fez também capazes de ser ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito, pois a letra mata, mas o Espírito vivifica. Então, qual é esse ministério do Espírito Santo? O ministério dele é o trabalho do Espírito Santo em nós, escrever a lei de Deus no nosso coração e darmos essa capacidade para pegar esse depósito e trabalhar com ele. Nós vemos nos evangelhos que Jesus fala dos talentos, não é? Ele fala dos talentos, que para um ele deu 1 talento, 2 e 5, e depois haveria uma prestação de contas, e Deus, né, chega o dono dos talentos e fala, o que você fez? Chega para aquele que tinha 5 talentos, ele fala, Senhor, eu multipliquei, olha aqui, toma os 5 e mais 5. Depois ele fala com o que deu 2, toma, Senhor, esses 2 que o Senhor me deu e mais 2. E aí vem aquele que ganhou 1 e fala que ele enterrou. Então é esse tesouro, meu irmão. Nós somos vasos. E o vaso, ele é
feito para ser colocado alguma coisa dentro. Amém? Água, né? Suco, azeite, óleo, flores, enfim, o vaso ele tem uma utilidade. E Jesus, ele nos dá esse talento. Muitas vezes, como diz, o vaso é de barro, nós somos feitos de barro, o ser humano é feito de barro, por isso a gente fala que nós somos vasos de barro. E aí o Senhor deposita esse tesouro em nós e Ele espera que a gente venha dar frutos. Que é o que nós estamos, né, ministrando aí, nós vamos ministrar o ano que vem, falar muito sobre isso, sobre os frutos que nós devemos dar para Deus, porque Deus espera de nós que a gente pegue esse depósito maravilhoso, esse tesouro que Ele colocou dentro de nós e a gente venha dar frutos. Amém, queridos? Amém? Por isso, nós somos vasos do Senhor. Agora vai comigo em 2 Timóteo 2, que ele vai continuar falando da questão do vaso. Segunda Timóteo 2, 20. Achou aí? É muito lindo esses versículos. Olha que lindo. Ora, numa grande casa, não somente há vasos de ouro, de prata, mas também de pau e de barro, uns para honra, outros, porém, para desonra. De sorte que se alguém se purificar destas coisas, será vaso para honra, santificado, idôneo para uso do Senhor e preparado para toda boa obra. Então, Paulo continua falando para Timóteo: Timóteo, ó, você tem um depósito, guarda esse depósito, não deixe esse depósito se perder, e você vai multiplicar esse depósito. E aí ele fala que numa casa, numa grande casa, que é a casa de Deus, que é a igreja de Deus, há vários vasos, né? Vaso de ouro, vaso de prata, né? Vaso, fala aqui, vaso de pau, vaso de barro. E Deus usa conforme Ele quer, da maneira que Ele quer. Ele deposita o que Ele quer em mim e em você. Então não adianta a gente querer o do outro, né? Vamos cuidar daquilo que Deus tem colocado para nós fazermos. Amém? Ninguém vai tomar aquilo que Deus deu para você. Uma hora você vai fazer. Aí aqui ele fala, olha, só que existem também alguns vasos que são para honra e alguns vasos que são para desonra. Numa grande casa. Aqui está falando uma casa, antigamente as casas, elas usavam muitos vasos de várias maneiras, de vários tipos, como falou aqui. Vasos de ouro usados. O vaso de ouro devia ser aquele vaso usado em momentos especiais, né? Em momentos que vem uma visita, igual você aí, você pode ter lá um jogo de prato bem bonito, copos, não é? Uns copos lá separados, quando vem visita, você vai e pega os copos mais bonitos, você coloca uma toalha, não é assim? Nós fomos visitar, né, uma família semana passada, né, amor? Aí, na hora lá, fomos comer, e aí a pessoa colocou assim uma toalha, bem bonita. Aí a Regina, vou falar, depois eu falo o que eu falei dela, ela vai querer assistir a pregação. E aí ela colocou pra gente uma toalha linda assim. E ela falou: olha, pastora, eu saí e comprei essa toalha. Eu falei: por quê? Por que você comprou essa toalha? Só porque a gente veio aqui? Mas ela quis nos honrar, né? Uma toalha bonita. Então é assim, às vezes a gente quer colocar o melhor. E então existe vários tipos de vasos. E antigamente as pessoas usavam muito esses tipos de coisas, né? E essa questão do vaso para desonra, gente, eu vou explicar para vocês o que é. Que antigamente não existia banheiro. Amém? Amém? Vocês pegaram aí? Então existiam vasos que escondiam embaixo da cama. O famoso pinico. Conhece o pinico? Então, eles escondiam embaixo da cama. Esse vaso era desonra. Ninguém podia ver ele, tinha que ficar escondido. Não é assim? Então é isso. Então muitas vezes quem aqui quer ser vaso para honra? O que vai dentro do pinico? Pensa aí, eu não vou falar. Hã? Não é tesouro.
Então, nós precisamos ser vasos para a honra do Senhor. Amém? Então, esse vaso para a honra que está aí no versículo 21, o que quer dizer isso? Vaso para a honra. Princípio que leva alguém a ter uma conduta virtuosa, corajosa, que lhe permite gozar do bom conceito junto à sociedade, dignidade, honestidade, boa reputação. Esse é o vaso para honrar. Aqui no versículo 14, 2 Timóteo 2,14, ele fala assim, olha: lembra-lhes essas coisas, ordenando-lhes diante do Senhor, que não tenham contendas de palavra, que para nada aproveitam, exceto para a subversão dos ouvintes. Agora, procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem do que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Esse é o vaso para a honra. É uma pessoa que você pode depositar, você pode entregar coisas na mão dela, que ela vai cuidar, ela vai guardar, ela não vai perder, ela vai usar aquilo com muito cuidado. Então ela é um vaso de honra. Amém? Deus colocou algo precioso dentro de mim e de você. Deus deu para todos nós. Depois ele fala aqui no versículo 21, que esse vaso ele tem que ser para a honra, esse vaso ele tem que ser santificado, meu irmão. Nós estamos, o pastor pregou, né, a palavra domingo, na questão de nós desenvolvermos a salvação. Porque às vezes a gente vem para Jesus, a gente, como eu já falei, é batizado, né? A gente começa a frequentar a igreja, tomar ceia, e a gente acha que está tudo bem, que eu estou bem com Deus e acabou ali. Não, é só o começo. Nós temos que desenvolver a nossa salvação através da santificação, e isso é diário. Isso é diário. Isso tem que acontecer na nossa vida. Então, Paulo fala ali, olha, eu tenho que ser um vaso para honra, para que Deus possa me usar. Eu tenho que ser um vaso santificado, um vaso separado. Separado das coisas profanas, como eu preguei quarta-feira passada. Se dedicar a Deus, ser um vaso purificado internamente pela renovação da alma. Quando a gente recebe Jesus, já vem esse depósito, a presença do Espírito Santo, vem tudo, gente. É um kit completo. Glória a Deus. Então nós temos que desenvolver, nós temos que trabalhar para Deus. Nós temos que multiplicar esse tesouro, como eu já falei, esses talentos, né? Sermos vasos idôneos, santificados para o Senhor. Amém? Então nós temos que pegar tudo isso que Deus nos deu e fazer crescer, dar frutos, amém? E aqui em 1 Timóteo, aliás, 2 Timóteo 2,19, Paulo fala assim, ó: todavia o firme fundamento de Deus permanece, tendo este selo, olhe bem, o Senhor conhece os que são seus, e qualquer que profere o nome do Senhor, aparte-se da injustiça. Então Deus, Ele conhece você. Você é de Jesus? Você veio para Jesus? Você foi batizado? Você entregou sua vida para Ele? Ele te conhece. E Ele fala assim, ó: aparte-se da injustiça. Essa questão do apartar-se é a questão da santificação, que é uma coisa que tem que acontecer comigo e com você todos os dias da nossa vida. Amém? A questão da renovação da alma. Quando nós cremos em Cristo, a palavra diz que o nosso espírito é recriado. Nós estávamos mortos espiritualmente, nós recebemos vida, né? Nós recebemos a vida de Deus, mas e a nossa alma? E o que tem na alma, gente? O que mais atrapalha o cristão são os sentimentos, as emoções. Você sabia disso? O medo, que é um sentimento, ele nos trava e não deixa a gente fazer as coisas para Deus. Não é assim? A vergonha, você tem medo, vergonha, você é tímido, você não consegue falar de Jesus para outras pessoas, você acaba não usando o seu talento. Então o nosso espírito está recriado, tenho uma nova vida em Cristo Jesus, mas a minha alma, ela tem que ser trabalhada. Aí que vem a santificação. Os meus sentimentos, a minha mente tem que ser renovada. E isso
depende de mim. Não depende de Deus. Eu preciso trabalhar isso em mim. Eu não posso viver mais pelos meus sentimentos, pelas minhas emoções, por aquilo que eu estou sentindo. Eu tenho que viver por aquilo que diz a palavra de Deus. Você entende isso? Porque Deus, ele fala ali, olha, a palavra, né, diz não temas, muitas vezes diz que tem 365 não temas na palavra, né? Não temas, um para cada dia do ano aí. Por quê? Porque ele sabia que a gente ia ter medo. Ele sabia. Então ele fala, não temas, eu estou contigo. Várias vezes ele falou isso para Moisés, falou isso para Josué, ele falou isso para os profetas. Vai lá, ele falou para Jeremias, ninguém vai botar a mão em você, Jeremias. Vai lá, eu estou com você. Moisés, você vai diante do faraó, você vai só falar, eu farei os milagres. Amém? Então nós precisamos fazer o que, gente? Nós precisamos converter a nossa alma a Jesus. Nós precisamos dar um comando à nossa alma. Quer ver? Você está lá na sua casa, ok? E aí você sabe que tem culto. O Gabriel está me ajudando a pregar. Cadê o Gabriel? Não é o Gabriel? Quem que é? Hã? A japonesa? A japonesa loira? Glória a Deus. Você sabia, né, que da boca das crianças Deus faz calar o inimigo. Glória a Deus. Agora eu me perdi aqui, não lembro o que eu estava falando. Mas falar da criançada, me perdi. Olha lá, começou. Gente, então nós precisamos renovar a nossa alma, amém? Já sei. Você está lá na sua casa, lembrei. Você está na sua casa. Aí você sabe que tem culto. Você fala, ai, que canseira ir lá, porque você tá calor. Ah, Deus, eu trabalhei o dia inteiro, eu orei, eu li a Bíblia hoje, o senhor sabe. Aí você fica brigando, a sua alma fica brigando com você. Ah, mas eu tenho muita coisa para fazer, e amanhã, e não vai dar tempo. Gente, é um conflito, é a alma. Aí você fala assim para a alma, cala. Eu tomo uma decisão, eu vou na igreja hoje, porque você é abençoado. Aí quando você chega aqui, você fala, ai, que bom que eu vim. Ai, glória a Deus. Aí começam os louvores. E aí você começa a ser tocado pelo Espírito Santo. Você começa a receber vida de Deus. Aí você fala, ai, que bom que eu vim. Não é assim? É assim. Porque acontece comigo também. Aí eu lembro, é mesmo, sou pastora, eu tenho que ir. Aí eu venho. Então, que às vezes dá vontade de ficar em casa mesmo. Gente, nós temos que dar ordem à nossa alma. Nós não podemos viver à mercê dos nossos sentimentos, das nossas emoções. E quando a gente está bravo, né, mal-humorado, e quando a gente não quer perdoar, nós temos que dar ordem à nossa alma. Alma, você vai perdoar. Em nome de Jesus. É uma briga interior. Essa é a parte de ser o vaso santificado, o vaso separado, um vaso renovado. E aqui Paulo fala também que nós devemos ser um vaso idôneo. O que é idôneo? Essa palavra é chique, né? Eu estudei essa palavra, até preguei já sobre isso. O que quer dizer? É um vaso útil ao seu possuidor. Vaso útil a Deus. Você é vaso de Deus. Você é de Deus. E Deus depositou algo em você. E Ele está esperando você dar fruto. É um vaso. O vaso idôneo é fácil de ser usado. Se é fácil de ser usado, ou Deus tem que falar assim. Ele não fala pelo amor de Deus, porque Ele é Deus. Ele fala, filho, eu preciso que você fale tal coisa para tal pessoa. Nós somos a boca de Deus, nós somos as pernas de Deus, nós somos os braços de Deus. Aí Deus fala assim, vá lá abraçar aquela pessoa. Daí você fala, ai, não vou não. Não vou abraçar. Não estou sentindo. Aí, mas Deus está falando, você vai e faz. Aí é uma bênção. Você é um vaso fácil, de uso fácil, ou Deus tem que ficar martelando um monte de vezes para você obedecer? O vaso idôneo é um vaso confiável. Deus confia as coisas para você. É um vaso íntegro, leal, que está apto, capacitado. É um vaso competente. Amém? Vocês estão tão assim, quietinhos, estão cozidos pelo calor, né? Último, vaso preparado para toda boa obra.
Tudo isso, gente, está aí no versículo 21 aí. 2 Timóteo 2, 21. Um vaso preparado. Gente, a hora que nós chegar nesse ponto, presta atenção. Um vaso preparado para toda. Você sabe o que quer dizer toda? É toda. Aquilo que Deus precisar de você, você vai fazer. Não é maravilhoso? Multiuso, bombril, né? É aquele vaso bombril que faz tudo que Deus pede. O que quer dizer essa palavra preparado? Olha que interessante. Isso aqui, gente, eu tirei da Bíblia, né? No hebraico, dessa palavra preparado, quer dizer tornar pronto, deixar tudo pronto. É aquela pessoa que, se ela morrer, ela deixou tudo pronto. Ela fez tudo aquilo que era para ela fazer. Também é originário do costume oriental de enviar antes dos reis, em suas viagens, pessoas para nivelar as estradas, torná-las transitáveis, preparar a mente das pessoas para dar ao Messias uma recepção apropriada e assegurar suas bênçãos. O que é isso daqui? Antigamente, quando vinha um rei visitar um reino, né? O que eles faziam? Eles arrumavam a estrada. O negócio era tão chique, né? Igual alguém vem na nossa casa, a gente pega e vai fazer o quê? Arrumar a casa, né? Eu espero, minha irmã, que você arrume sua casa, amém? Que você limpe, lave o seu banheiro, a pessoa vai chegar, as visitas. Né, Sabrina? A gente teve visita aí esses dias, a gente quase se matou, tanto limpar a casa, né? Limpei todos os vidros, depois não consegui erguer o braço, mas estava limpo, tinindo, né? Aí, o que acontecia? Eles arrumavam as estradas. Eles, sei lá, eles iam lá, tiravam as pedras. Não sei como que eles arrumavam, né? De certo, colocavam os escravos lá para carpir, eu não sei. Para que quando o rei chegasse, ele tivesse fácil acesso, ele olhasse e falava, nossa, que reino abençoado. E isso no espiritual. Um vaso preparado para toda boa obra, gente. É um vaso que prepara o quê? O caminho do Senhor. Amém? Isaías 40. Quem veio preparar o caminho para o Senhor? Quem veio, Mateus? Cri, cri, cri. Quem foi? A voz que clama no deserto. Ah, bom. Obrigado, Cris. João Batista. Ele é a voz que clama no deserto. Vamos ler isso? Tá, Isaías 40. Isaías 40. Vocês estão muito cansadinhos. Vamos animar? Vamos animar hoje? Olha, 43. Fala assim: voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai no ermo vereda nosso Deus. Todo vale será exaltado, todo monte e todo outeiro serão abatidos. O que é tortuoso será endireitado, o que é escabroso aplanado. Agora presta atenção no 5. E a glória do Senhor se manifestará. E a glória do Senhor se manifestará. O que aconteceu? João Batista é essa voz que clama no deserto. É o anjo que veio antes de Jesus e preparou o povo, batizou o povo. Então quando Jesus chegou, estava um fervo em Israel. Porque João Batista estava lá, ó, moendo no povo, lascando, ó, a chinela no povo. E ele estava preparando, ele estava tirando as pedras e tropeços, ele estava trazendo palavras de arrependimento. Ele é esse homem que é o vaso preparado para toda boa obra, aquele que foi limpar a estrada para o rei chegar. E o rei é o rei Jesus. E aqui diz: e a glória do Senhor se manifestará e toda a humanidade juntamente a verá. Que glória é essa? A vinda do Senhor Jesus. Então, e agora? Agora nós temos que ser essa voz que clama. Nós temos que clamar a Deus, nós temos que falar às pessoas, nós temos que aconselhar as pessoas e falar para elas, viu, você precisa deixar de fazer isso. Você precisa fazer aquilo. Você precisa orar, você precisa ir na igreja, convidar. Isso é fazer o quê? Preparar o caminho para Jesus. Amém? Vaso para a honra, vaso santificado, vaso idôneo, vaso preparado para toda boa obra, em nome de Jesus. Amém? Ó, são 9:10, nós vamos lá em Juízes. Vamos lá em Juízes.
Tem uma história aqui que é de arrepiar. Juízes 7. História de Gideão. Gente, é demais essa história. Depois você lê inteira, porque eu não vou ficar lendo aqui, é muita coisa. Amém? Porque eu quero orar. O que aconteceu aqui? Gideão estavam sendo oprimidos pelos midianitas, o povo de Israel. Viviam no tempo dos juízes, não havia rei aqui. E Deus levanta Gideão, fala com Gideão, e ele vai lá: ai, Senhor, se eu pôr um novelo de lã, se molhar em volta, e ele não, vai ser um sinal. E ele pediu um monte de sinal para Deus, ele conversou com Deus: mas sou eu mesmo. Gideão estava malhando trigo no lagar, onde pisava as uvas. Né? O trigo tinha que ser na eira, num campo aberto, para secar, para peneirar. E os midianitas vinham e roubavam tudo. Então o que ele fez? Ele ia nesse lugar escondido para malhar o trigo, para alimentar sua família. E aquilo chamou a atenção de Deus. Deus olhou para ele e falou assim: esse cara é bom. Com ele não tem tempo ruim. Ele se vira nos 30. Ele vai e faz. E aí Deus escolhe Gideão. E aí vem os midianitas. Gente, não era pouco, eram muitos midianitas. Eram 135 mil homens que vieram contra Israel. E aí Deus chama Gideão. E aí ele faz uma coisa, né? Ele começa a conversar com Deus. Vamos no 7:2. Disse o Senhor a Gideão: é demais o povo que está contigo, para eu dar os midianitas em suas mãos, a fim de que Israel não se glorie contra mim, dizendo: o meu próprio poder me livrou. Agora pregou aos ouvidos do povo: quem for medroso e tímido, volte, e retire-se da região montanhosa de Gileade. Então voltaram do povo 22 mil, e 10 mil ficaram. Nossa, já pensou? Já era pouco, né? Em vista do tanto dos inimigos. Aí Deus fala: não, fala lá para eles: quem tiver medo, quem for medroso aí, não venha. Fique, volte para sua casa. E 22 mil voltaram, ficou 10 mil. Versículo 4. Disse o Senhor a Gideão: ainda povo demais. Nossa, Deus é demais, não? Faze-os descer as águas, e ali os provarei. Aquele de que eu te disser, esse irá contigo, esse contigo irá. Porém, todo aquele de que eu te disser, esse não irá contigo, esse não irá. Fez Gideão descer o povo às águas. Então o Senhor disse a Gideão: qualquer que lamber as águas com a sua língua, como as lambe o cão, esse porás à parte. Como também a todo aquele que se abaixar de joelhos a beber. Foi o número dos que lamberam, levando a mão à boca, 300 homens. Todo o restante do povo se abaixou de joelhos a beber as águas. Então disse o Senhor a Gideão: com esses 300 homens que lamberam as águas, eu vos livrarei e darei os midianitas nas tuas mãos, que a outra gente se vá para cada um para o seu lugar. Coloca aí, está aí a foto que eu pedi? Coloca aí. Vamos ver lá. Tá vendo lá? Olha lá. Tá vendo o posicionamento? Isso aí, o que aconteceu lá no mundo espiritual, né? Lá no mundo natural, é para nós no mundo espiritual, como sempre o pastor fala. Aqueles ali que estão ali abaixados, bebendo a água, ali, foram mandados embora. Pode deixar aí um pouquinho. E aquele que está ali, olha, tá vendo o olhar dele? Esse aí, 300 tomaram água dessa maneira. Ó, um olho no, como é que é? Um olho no gato, né? Aquela história. Um olho no peixe, um olho no gato. Ó. Olha a diferença. Pode tirar. Versículo 8. Assim enviou Gideão o restante dos homens de Israel, cada um para sua tenda, mas reteve os 300, os quais tomaram as provisões e as trombetas dos outros. Ora, estava o arraial dos midianitas abaixo dele no vale. Então os inimigos já estavam tudo ali. A batalha já ia acontecer. E ficou só 300. E Deus escolheu esses 300, né?
Versículo 12. Os midianitas, os amalequitas e todos os filhos do Oriente jaziam no vale como gafanhotos em multidão. Eram inumeráveis os seus camelos como a areia que há na praia do mar. Agora versículo 16. Então repartiu os 300 homens em 3 companhias. Deu-lhes a cada um nas suas mãos trombetas, cântaros vazios, contendo tochas acesas. E disse-lhes: olhai para mim e fazei como eu fizer. Chegando eu ao extremo do arraial, como eu fizer, assim farei vós. Tocando eu e todos os que comigo estiverem a trombeta, então também vós tocareis a trombeta ao redor de todo o arraial e direis: pelo Senhor e por Gideão. Parar aqui um pouquinho. O que aconteceu aqui? Gideão pegou aqueles 300 homens e deu 3 coisas. Falou: vocês têm que levar uma trombeta, vocês têm que levar os vasos vazios, cântaros vazios, são vasos, e uma tocha acesa. Amém? 3 coisas: cântaro, trombeta e tocha. E eles se dividiram em grupos de 3 e rodearam, porque eles estavam lá no vale, amém? Aquela multidão estava lá no vale, e eles subiram lá nas montanhas, rodearam, dividiram em 3, e ele falou: ó, o que eu fizer vocês fazem. Ele deu uma instrução. Versículo 19. Chegaram Gideão e os 100 homens que com ele iam à extremidade do arraial, ao princípio da vigília da meia-noite, logo depois da troca das sentinelas. A hora que eles estavam lá, né, na meia-noite, eles foram por trás. E daí o que eles fizeram? Tocaram as trombetas, partiram os cântaros que traziam nas mãos. Tocaram as 3 companhias as trombetas, partiram os cântaros, e segurando na mão esquerda as tochas acesas, e na mão direita as trombetas que tocavam, exclamaram: espada pelo Senhor e por Gideão. Aqui foi uma estratégia de guerra. E tudo isso aqui tem significado para nós. Enquanto permanecia cada um no seu lugar ao redor do arraial, todos os midianitas deitaram a correr e gritando fugiram. Gente, eles estavam dormindo. Amém? Estavam os sentinelas lá. Mas os soldados estavam dormindo. Meia-noite não é igual aqui, que a gente está acordado, não. Tem luz, tem internet, não. Meia-noite é breu total. Meia-noite estavam dormindo mesmo, certo? E aí naquele momento, imaginou você ser acordado com um barulho de trombeta, né, Juninho? Juninho falou: ai mãe, barulho de trombeta me assusta. Aquele barulhão, né? Você já foi acordado por telefone de madrugada? Você não se assusta? Você não sabe onde você está, não é? Você fala: ai, morreu alguém. Ai, meu Deus, o que aconteceu? E às vezes a gente está esperando alguma notícia e a gente fica aflito, né? Você imagine aqui o contraste. Eles viram assim muitas tochas acesas, né? E aquele barulhão. E o barulho do vaso sendo quebrado também. E aí os midianitas ficaram que nem doido. Versículo 22. Tocando os 300 as trombetas, presta atenção, o Senhor tornou a espada de um contra o outro, e isso em todo arraial, e fugiram até Bet-sita na direção de Zererá, até os limites de Abel-meolá, acima de Tabate. Então aqui eles venceram aquela batalha que foi por Deus. Deus venceu essa batalha, Deus fez tudo. Se fosse fazer as contas, porque aqui no capítulo 8, versículo 10, fala aqui que eram 135 mil homens que puxavam da espada. Então seria 450 soldados para um israelita lutar. Dava? Não dava. Então, Deus deixou dessa maneira para mostrar o poder que Ele tem. Porque o livramento veio dEle. Por isso Ele foi descartando aquele povo. Em nome de Jesus. Amém? Que lição que nós podemos tirar disso? Que lição? Que muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Vieram de Israel 22 mil. De 22 mil, só 300 foram escolhidos. E aí, aqueles 10 mil que ficaram,
que saiu os 300. Como eles tomaram água daquela maneira que eu coloquei ali, a foto. São pessoas que não vigiam. São pessoas que vivem olhando para baixo. São pessoas que não oram, não olham para cima e não oram. Não estão atentas, não estão vigilantes. Então, aqueles que foram vigilantes, aqueles que tomaram água olhando para frente, esses foram escolhidos. Então o Senhor escolhe. Nós somos os vasos, mas Deus escolhe aqueles que são vigilantes. Aqueles os quais Deus pode contar. Amém, meus irmãos? Essa questão do quebrar o vaso que eu falei no início, é negar a si mesmo. Vocês viram que os cântaros, os vasos que eles estavam nas mãos, estavam vazios, né? Para caber a tocha. Essa tocha significa a presença do Espírito Santo, significa esse tesouro, o evangelho, aquilo que nós recebemos de Deus. Isso que significa. E se nós formos os vasos cheios, não vai ter lugar para a presença de Deus. Se nós estivermos cheios de medo, né, nós vamos ser descartados. Se nós não vigiarmos, nós vamos ser descartados. Porque Deus não vai colocar atalaias, né? Os atalaias eram aqueles que ficavam nos muros olhando o inimigo chegar. Atalaias que dormem, pessoas que não vigiam. Nós precisamos ser pessoas vigilantes. Nós precisamos ser vasos vazios de nós mesmos, para que venha a excelência, esse tesouro de Deus dentro de nós. Essa palavra, Filipenses 2:4, vamos lá. Eu estou terminando, queria que subisse aqui o louvor. Filipenses 2. Fala assim: não, 2:6. Que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas a si mesmo se esvaziou, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. Aqui está falando de Jesus. Jesus tomou a forma de servo. Jesus se esvaziou. Ele era um cântaro vazio. A palavra diz que ele tinha o Espírito Santo sem medida. Por quê? Porque ele era 100% de Deus. Essa palavra vazio é kinou, é esvaziar-se, tornar-se sem efeito, se anular. Então nós temos que quebrar o vaso, meu irmão. Nós temos que quebrar o nosso vaso. Aqueles homens, 300 homens, eles tiveram que quebrar o vaso para que a tocha aparecesse. Amém? E aí, aquele povo ficou morrendo de medo, achou que eram muitas pessoas, porque tinha muita luz. A trombeta, quando eles tocaram a trombeta, o que significa isso? É anunciar o evangelho de Deus. A palavra diz que nós devemos ser os atalaias de Deus. O atalaia, ele estava em cima do muro, e quando ele via o inimigo, ele tocava a trombeta, avisando as pessoas. O evangelho avisa as pessoas da volta de Jesus. O evangelho fala: meu irmão, se você não se converter, se você não se arrepender, Jesus está voltando e você vai perecer. E no momento que aquela tocha, ela é levantada a luz do evangelho. Nós lemos lá em 2 Coríntios 4, que o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos, para que não brilhe a luz do evangelho. Nós devemos brilhar a luz do evangelho, e para isso eu devo quebrar o meu cântaro. Eu devo alçar a minha voz é a trombeta de Deus, para que o evangelho chegue à vida das pessoas. Em nome de Jesus, eu queria que você ficasse em pé agora. Amém? E aí, meu irmão, quem é você? Você é aquele que vai voltar? É aquele que tem medo? É aquele que é tímido? É aquele que não quer quebrar o vaso? Outra coisa, eles obedeceram às instruções de Gideão, porque Gideão, ele foi colocado lá
escolhido por Deus como vaso idôneo para honrar. E Deus deu as instruções para quem? Mais baixo um pouquinho, mais baixo um pouquinho. Deus deu a instrução para Gideão. Então você precisa respeitar as instruções dadas pelos pastores dessa igreja. Porque Deus fala com a gente. Deus falava com Moisés. Eu sei que Deus fala com vocês. Mas eles tiveram que obedecer. Ele falou, faça aquilo que eu fizer e vai dar certo. E naquele momento Gideão fez. E Deus agiu. Porque Deus age na obediência. Meu irmão, há muitos anos atrás, eu digo que a igreja tem 10 anos, uns 14, 15 anos atrás, eu estava num encontro em São Paulo, encontro de mulheres de outra igreja. Ainda não tínhamos aberto aqui, não sabíamos que teríamos esse ministério, que seríamos pastores. E veio uma pessoa orar, eu sei quem é, orar comigo. E ela orou intensamente. E ali a gente estava na comunhão do Espírito Santo. E ela me falou assim, olha, eu estou vendo você e o Marlos, nós não éramos pastores. E Deus está colocando uma tocha acesa na mão de vocês. Lembra disso, bem? E ela falou assim, e essa tocha vocês têm que levantar. E Deus está falando que essa tocha nunca vai se apagar. E eu peguei aquela palavra e falei, mas o que é isso? Eu não entendia, eu não sabia o que era. E aí no momento, na minha caminhada, Deus me trouxe de volta essa palavra. E eu falei, é verdade, é o Evangelho. É a luz de Cristo, é a luz que ilumina. E essa tocha está na sua mão também, meu irmão. O Evangelho é para você. Existem chamados diferentes, mas nós temos que brilhar a luz do Evangelho. Nós temos que trazer luz às pessoas que estão nas trevas. Nós temos que quebrar o nosso vaso. Nós temos que ser vasos idôneos, vasos preparados para a boa obra, vasos santificados, vasos para a honra, que possam ser usados nas mãos do Senhor. O chamado é para todos. Muitos são chamados, poucos os escolhidos. Mas quem faz de mim escolhido? Eu mesmo. Eu tenho que falar, eu vou, Senhor. Eu quero, Deus. Eu quero ir. Eu sou um vaso. Eu quero ser preparado.